meus irmãos. Deus abençoe também a cada irmão através da internet para mais este culto e adoração a Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 10 e lermos o versículo 3. Apocalipse 10, versículo 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Querido e amado Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, rendemos nossas vidas a Ti mais uma vez nesta noite, Pai, para podermos ouvir a Tua palavra. Que cada coração, cada um de nós, tenhamos os nossos corações abertos para ouvir a boa palavra da hora, Senhor. Que somente o Senhor a tem. Ajuda-nos mais uma vez. Fale conosco no poder da Tua palavra, através do Espírito Santo. É o que te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Nesta noite, vamos comentar um pouquinho sobre o título O Topo da Pirâmide. E na mensagem pregada pelo irmão Brana, no parágrafo 26, a parte C, a mensagem intitulada A Chave para a Porta. Parágrafo 26, parte C. O irmão Brana diz aqui, de onde eu tirei o título desta mensagem nesta noite. Então, o irmão Brana diz: o Senhor permitindo, sábado à noite, eu desejo falar sobre o assunto por que um homem influencia a vida de outro. No domingo de manhã, eu quero pregar sobre o topo da pirâmide. E domingo à noite, eu quero pregar sobre meu guia, o assunto meu guia, para este domingo à noite. Agora, que o Senhor possa abençoar estas coisas e me ajudar, como tem estado fora, um pequeno contexto para encaixar isto. Então, o irmão Brana também tinha o costume ali de já dar os temas nas suas pregações, né? Sábado à noite eu vou pregar a influência de um homem sobre o outro. Se Deus permitir, será nosso culto de Santa Ceia aqui em Franca. Estaremos falando sobre este tema, a influência de um homem sobre o outro, né? Mostrando o tempo que nós estamos vivendo dos influencers, né? Hoje todo mundo é influencer, no YouTube, no Facebook, na internet, na rua, todo mundo influencia alguém, né? Então vamos deixar esse título para o nosso culto de Santa Ceia do Senhor, que teremos. E aí, então o irmão Brana diz, né? Domingo de manhã eu quero pregar sobre o topo da pirâmide. Eu não me lembro de já ter visto esta literatura ou a fita do irmão Brana com esse tema, né? O topo da pirâmide. Mas, nas mensagens do irmão Brana, sabemos que ele destaca sobre este assunto. Temos falado desde quinta-feira acerca de Enoque e a pirâmide que ele construiu. Então nós viemos lá de Enoque, mostrando que a segunda Bíblia foi construída e escrita por Enoque, né, aquela pirâmide no Egito, e que naquela pirâmide os 7 selos estavam dentro dela, aqueles 7 degraus, para poder subir até a câmara do rei. Ontem falamos ali em São Joaquim sobre Enoque
e a construção da pirâmide, através da palavra falada, tinha que ser Deus, não tinha como o homem construir aquela pirâmide, tinha que ser o poder de Deus, assim como nas nossas vidas, tem que ser Deus construindo a estatura de um varão perfeito nas nossas vidas, pedra sobre pedra, a fé de Jesus Cristo, a virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, tudo de Jesus Cristo. Tem que ser Deus para fazer esta obra, né? E nesta noite vamos falar aqui do topo da pirâmide. Tomar o que o irmão Brana diz sobre este assunto. E na mensagem pregada pelo irmão Brana, a arca, parágrafo 173. O irmão Brana diz: e a grande pirâmide que Enoque construiu, a última câmara já se foi, né? A última câmara já se foi. Isso quer dizer, a última era já se foi. O irmão Brana estava mostrando aqui que lá na pirâmide havia várias câmaras, e para chegar na câmara do rei, então, eles tinham que subir aquelas câmaras, aqueles degraus. E então o irmão Brana vem e mostra, a última câmara já se foi, pronta para a câmara do rei agora, né? A última era já se foi, pronto para entrarmos na câmara do rei. Sabemos que aquela pirâmide que Enoque construiu, ela não é como as outras duas pirâmides que tem ali no Egito, porque aquelas outras duas pirâmides, eles têm as câmeras dos faraós ali como sarcófagos, né? Onde eles enterravam o faraó, sepultavam o faraó. Mas, na câmara, na pirâmide de Enoque, a última câmara, ele não colocou a última câmara, né? Porque era exatamente a câmara do rei. Era o topo da pirâmide. Por isso que ele mostra que para chegar na câmara do rei, lá na pirâmide tinha que subir 7 degraus. 7 eras da igreja. Para chegar na câmara do rei. Isto quer dizer, para chegar no aposento do rei. O topo da pirâmide, a pedra de coroa que vocês veem na pirâmide, é a câmara do rei. É aonde o rei estava com a sua rainha. Era o aposento do rei. A irmã Brana diz aqui, né? A última câmara já se foi, pronta para a câmara do rei. Agora, a vinda do Senhor. Bem em cima, a pedra angular. Então, o irmão Brana é muito claro, mostrando para nós que o topo da pirâmide é a câmara do rei. É o aposento do rei. É a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que não foi posta lá, naquela pirâmide, porque estava tipificando Cristo, que foi rejeitado, quando veio para os judeus. Estava representando Cristo, que foi rejeitado, quando veio na revelação dos 7 selos. Rejeitado por Laodiceia, posto para fora. Laodiceia não quis entrar com Cristo na sua câmara. Não é todo mundo que pode subir no topo da pirâmide, meu irmão. Não é todo mundo que pode entrar na câmara do rei.
somente a sua rainha. Porque a câmara do rei é o quarto do rei. É o quarto, é o aposento do rei. É aonde o rei revela os seus mistérios para a sua rainha. É a vinda do Senhor. É a vinda do rei para estar com a sua rainha. É aonde tem os segredos do rei. É o aposento. É onde o rei revela os seus mistérios. Assim como o marido para com a mulher, com a esposa. É nos seus aposentos que ele revela os seus mistérios para ela. É o lugar onde somente ela entra. É secreto. A câmara do rei, o topo da pirâmide, é secreto. Não é para assembleia, não é para católica, não é para batista, não é para nenhuma denominação, não é para Laodiceia. É para a esposa de Cristo. Por isso você vai ver, meus irmãos, até Apocalipse 3, você vai ver as 7 eras da igreja. Quando chega na 7ª era da igreja, é a última câmara. Enoque construiu. A última câmara já se foi. A última era já se foi, já passou. A era Laodiceia. E quando chega em Apocalipse 4, então, João ouve uma voz do céu. Subi cá. Subi cá. E João tipifica cada verdadeiro crente. Né? É Deus fazendo um convite, chamando a subir o eleito da última era, que estava dentro de Laodiceia, porque Laodiceia não pôde receber a pedra de coroa. Não pôde receber a vinda do Senhor. Não pôde receber os selos revelados. Então o que Deus faz? Deus chama os seus eleitos para fora de Laodiceia, subir cá. E eu vou mostrar para vocês os meus mistérios. Eu vou mostrar para vocês os selos revelados. Eu vou mostrar para vocês o novo nome. Eu vou mostrar para vocês os trovões revelados. Só que você tem que subir na câmara do rei. E ontem nós falamos aqui que para subir na câmara do rei, para entrar naquele lugar, naquela posição, tem que ter alguém que te ajude a subir ali. Um mensageiro que te ajude a subir ali. Um profeta. João Batista tentou ajudar no Velho Testamento ali, os judeus, a entrar na câmara do rei, na presença do rei Jesus. Mas os judeus o rejeitou. E no Novo Testamento você vai ver que na 7ª era Deus tem um profeta, o 7º anjo. Ele é o mensageiro que te ajuda a subir naquela altura para te colocar na presença do rei, para te mostrar que o rei já veio. O rei Jesus, a sua segunda vinda. Por isso o próprio irmão Branham vem e diz, ele é o rei dos santos. Ele é o rei daqueles que saíram de Laodiceia. Saíram daqueles sistemas denominacionais. Que subiram até a câmara do rei. Se você não sobe até a câmara do rei, você não pode encontrar o rei. Você não pode encontrar Jesus. Você não pode encontrar Cristo, os selos revelados. A pessoa tem que subir mais alto. Então, meus irmãos, quando termina Apocalipse 3, termina a 7ª era da igreja.
Então o eleito é convidado a subir. A subir para onde? Até a câmara do rei. Até o aposento do rei, aonde está o rei e a rainha. Ninguém mais pode entrar ali. É um lugar de intimidade, é o aposento, é a câmara do rei. É onde os mistérios são revelados. Por isso que Deus trata somente com o eleito ali. É uma posição espiritual. E você vai ver, meus irmãos, quando chega Apocalipse 10, você vai ver o topo da pirâmide. Quando chega Apocalipse 10, quando manifesta Apocalipse 10, para onde que João foi convocado a subir? Para o topo da pirâmide. Ele saiu lá de Apocalipse 3, e você vai encontrar ele lá em Apocalipse 10. Por quê? Porque João subiu no topo da pirâmide. João subiu aonde está o rei, aonde está a vinda do Senhor. Aonde você vai ver ali em Apocalipse 10, o rei e a rainha. Apocalipse 10, 1 a 7, Cristo, o rei que se manifestou através dos selos revelados. E você vai ver a sua rainha manifestada em Apocalipse 10, 8 a 11. Por isso você tem que entender, nós temos que entender, meus irmãos, que Apocalipse 10 é a pedra de coroa. Apocalipse 10 é o topo da pirâmide. Apocalipse 10 é a câmara do rei, é o aposento do rei. O irmão Branco diz aqui, adoção, capítulo 3, ministério predestinado de sua vontade. Parágrafo 76c. O irmão Branco diz aqui, mas, glórias, estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus, os quais voltarão e tomarão isto outra vez, esperando na plenitude dos tempos, quando chegar o topo da pirâmide, quando todos os filhos de Deus forem manifestados. Aonde que os filhos de Deus vão ser manifestados? No topo da pirâmide. Os eleitos. Aonde a própria Bíblia diz, meus irmãos, que toda a natureza geme, toda a expectação da natureza geme, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Agora, os filhos de Deus não se manifestaram em Laodiceia. Os filhos de Deus se manifestam na pirâmide, na pedra de coroa, no topo da pirâmide. Por quê? Porque no topo da pirâmide é onde você recebe a adoção. É aonde Deus te reconhece como filho. É quando você crê nos trovões revelados e você sobe naquela altura espiritual e Deus reconhece que você é um filho, porque você saiu de Laodiceia, você ouviu Deus te convocando a subir, e você então subiu aonde Deus estava. Deus não estava mais em Laodiceia, Deus estava no topo da pirâmide, Deus estava na câmara do rei. Quando chegar o topo da pirâmide, quando todos os filhos de Deus forem manifestados. O único lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 256. O irmão Brana diz, algum dia, a pedra de coroa retornará. Agora você tem que entender que o irmão Brana mostra as duas coisas. Primeiro, acontece o espiritual, para depois acontecer o natural, o literal, o arrebatamento. Primeiro, o indivíduo tem que receber a pedra de coroa, é o indivíduo. Primeiro, a pedra de coroa desce sobre o indivíduo, cada indivíduo que faz parte da esposa de Cristo, nos últimos dias. É o indivíduo nos últimos dias, para depois
a pedra de coroa descer sobre toda a igreja noiva das eras. Certo, meus irmãos? Então, primeiro, a pedra de coroa desce sobre o indivíduo hoje, espiritual, para depois a pedra de coroa descer sobre toda a noiva, a esposa das eras. Por quê? Muitas vezes, nestas pregações que fizemos essa semana, nós falamos apenas ali da esposa aqui dos últimos dias. Mas nós temos que entender que a esposa de Cristo, ela é os eleitos de todas as eras. Ela, a esposa de Cristo, ela é os eleitos de todas as eras. Esta aqui do último dia é aquela que não vai morrer. Ela vai ser transformada viva. Mas tem os eleitos durante as eras, que eles vão ressuscitar primeiro e subiremos a encontrar com Cristo nos ares. Então, primeiro acontece no espiritual, o indivíduo tem que subir no espiritual até a pé de coroa, receber a pé de coroa, que é os trovões revelados, para depois, no arrebatamento, Cristo vier e coroar todo o corpo e levar a igreja no arrebatamento. Então, irmão Branco diz aqui, algum dia a pedra de coroa retornará à cabeça de tudo isto, e receberá a noiva para si. Agora, isto vai acontecer no literal, mas você tem que ver que isto também já aconteceu no espiritual, porque a pedra de coroa já veio, lá no Monte Porto Sol, para coroar a esposa de Cristo aqui, aquela que não vai passar pela morte, os eleitos que vão ser arrebatados vivos, certo, meus irmãos? E quando essa pedra de coroa veio, veio para receber a noiva para si, a noiva que saiu de Laodiceia, esta que foi convidada a subir, ali em Apocalipse 4, subir cá. Então, irmão Branco diz, a pedra de coroa, a cabeça de tudo isto, e receberá a noiva para si. O que a mulher é tirada do homem, uma parte do homem. Todos os genes do homem estão na mulher. Eva foi tirada de Adão. A esposa de Cristo foi tirada de Cristo. Certo? Lá no Calvário. Só que você tem que ver também que esta do último dia, que não cairá, ela foi tirada de Cristo em Apocalipse 10. Por isso que ela é tirada do homem. Aquela que foi tirada de Cristo, ela caiu durante as eras. A que foi tirada de Adão, lá no Éden, Eva caiu, lá no Éden. A que foi tirada de Cristo no Calvário, ela caiu em Niceia. Mas esta agora do último dia, que foi tirada de Cristo, os selos revelados, esta é Apocalipse 10, 8 a 11, esta não cairá. E esta pedra de coroa veio, ali em Apocalipse 10, aquela nuvem, lá no Monte Porto Sol, é o cumprimento de Apocalipse 10, 1 a 7, é a pedra de coroa que veio para tomar a sua noiva para si, Apocalipse 10, 8 a 11. Os genes do homem estão na mulher, a revelação que estava em Brana está na esposa de Cristo. E é assim que a palavra de Deus é na igreja, o que torna a igreja a noiva, porque Cristo é a palavra, e a esposa de Cristo é a palavra. Cristo é os selos revelados, e a esposa de Cristo é os selos revelados. Cristo é a pedra de coroa, Apocalipse 10, 1 a 7, e a esposa de Cristo é a pedra de coroa, Apocalipse 10, 8 a 11. O que é
Cristo é a sua igreja. Só que esta igreja que entrou na Câmara do Rei, que entrou em Apocalipse 10, que viu os mistérios revelados, que viu os trovões revelados. O irmão Branham diz aqui na mensagem, Senhores, é este o tempo, parágrafo 372. O irmão Branham diz, o tempo não será mais. Ele anuncia que o tempo está terminado. Aonde que ele anuncia que o tempo está terminado? Apocalipse 10, certo? Ele anuncia que o tempo não será mais. Em qual escritura ele anuncia? Em Apocalipse 10. Ele anuncia que o tempo está terminado. O que sucede? Agora, irmãos, poderia isto ser assim? O irmão Branham estava pregando baseado no sonho do irmão Junior Jackson, que ele teve o sonho ali daqueles 7 anjos que vieram da eternidade. E então o irmão Branham vem e mostra aqui, senhores, é este o tempo? Ele deixa como que se fosse uma pergunta. Senhores, é este o tempo? Que o tempo não será mais, que vai cumprir Apocalipse 10? Que tudo está terminado? O que sucede? Agora, irmãos, poderia isto ser assim? Pense seriamente. Se é, então, a pirâmide é coroada por meio dos 7 trovões. Então, a pirâmide, ela é coroada por meio dos 7 trovões. Aonde estão os 7 trovões? Apocalipse 10. Aonde que o tempo terminou? Apocalipse 10. Aonde estão os trovões? Apocalipse 10. O que é Apocalipse 10? A pedra de coroa. O que é Apocalipse 10? É o topo da pirâmide. Acabou, meus irmãos. Para o povo gentil, acabou a escritura. Ali que Deus tratando com o povo gentil, porque Deus já está terminando com o povo gentil. E quando que Deus termina com o povo gentil? Apocalipse 10. Já terminou a era Laodiceia. Apocalipse 3, e Apocalipse 10, Deus trata com a sua igreja esposa, ao qual ele vai tirar ela no arrebatamento. Pense seriamente, se é, então a pirâmide, a igreja, é coroada por meio dos 7 trovões. Os 7 trovões foi o que coroou a igreja. Então, meus irmãos, o irmão Branham diz aqui no parágrafo 373, vocês recordam da mensagem da pirâmide? É a pedra angular. O que isso faz? O Espírito Santo cobre o indivíduo e é selado. Quando acrescentamos a nossa fé, justiça, piedade, fé, e assim sucessivamente, e continuamos acrescentando a isto, até obtermos 7 coisas, e a 7ª é o amor, o qual é Deus. Assim é como ele faz ao indivíduo. Primeiro, ele faz com o indivíduo. Só vai subir no arrebatamento o indivíduo que foi coroado com a pé de coroa, que tem a revelação da pé de coroa, que tem a revelação dos 7 trovões, porque a pedra de coroa é os 7 trovões. Por isso, meus irmãos, quando nós ouvimos aqui em Franca o que são os 7 trovões, através do ministério de João, que nós, por revelação, através do pastor Osmar, mostrou para nós e pregou o que são os 7 trovões, Deus estava coroando a sua igreja. Então, se isso é assim, ele tem tido 7 eras da igreja, até Apocalipse 3, ele tem tido 7 mistérios que têm
soado à distância, e eles pelejaram para trazê-los. E agora vem a pedra angular para coroar a igreja. Irmãos, significará isso os trovões? Senhores, é ali, é onde nós nos encontramos? Agora, meus irmãos, os americanos não receberam a pedra de coroa. Laodiceia não recebeu a pedra de coroa, porque eles não receberam os trovões revelados. Eles não foram coroados. Por isso você vê, a América é Laodiceia, é Pentecostes. Até mesmo o povo que crê no irmão Branham lá é primeira e segunda etapa. Estão dentro de Laodiceia ainda. Primeira e segunda etapa do irmão Branham está dentro de Laodiceia. Da era Laodiceia. E Laodiceia não recebe o topo da pirâmide, não recebe a copa da pirâmide. Para você receber a pedra de coroa, a pessoa tem que sair de Laodiceia. Ela tem que crer que Laodiceia terminou. Se a pessoa não crê que Laodiceia terminou, ela está lá dentro de Laodiceia ainda. Ela está cega, nua, infeliz e não sabe. Quantos que estavam no nosso meio, que estavam ainda dentro de Laodiceia, no nosso meio aqui, escutando 7 trovões a vida inteira, mas continuaram cegos. Por quê? Porque não é um lugar físico. Não quer dizer porque você pertence à Franca, você está na pé de coroa. Não, é uma posição espiritual. É uma revelação que somente Deus te coloca ali. Por isso que você vai ver lá na pirâmide de Enoque. Não tinha como o homem pegar aquelas pedras e colocar lá em cima. Da mesma forma aqui. Não tem como um pastor pegar o irmão e colocar lá em cima. Tem que ser Deus. Deus tratando com o indivíduo, Deus tratando com você. Pastor Osmar queria colocar toda a sua família aqui em cima, mas não é trabalho do homem, é trabalho de Deus. Eu quero colocar meus filhos lá em cima também, vocês também querem, mas não há nada que o homem humano possa fazer, tem que ser o Espírito Santo, tem que ser Deus. Era isto que estava representando a pirâmide de Enoque. Não tinha como ser o homem pegar aquelas pedras gigantescas, do tamanho de uma quadra de uma cidade, e levantar 900 metros de altura. Não tinha como, meu irmão. Não tinha tecnologia, não tinha força humana. Tinha que ser a força divina. Tinha que ser o poder da palavra de Deus, o poder da fé, o poder da palavra falada. E outra vez, nós somente estamos nesta posição espiritual hoje, porque nós cremos na palavra falada por William Marion Branham. A pirâmide do Egito foi construída pelo poder da palavra falada por Enoque. Mas aqui, a pirâmide do Novo Testamento, a igreja que vai ser arrebatada, ela foi construída pela palavra falada por William Marion Branham. Irmãos, significará isso os trovões? Senhores, é ali onde nos encontramos? É uma pergunta, é 62. Aí você pega uma mensagem de 65. O irmão Branham diz aqui, o único lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 262. O irmão Branham diz, os luteranos sob justificação, os pés, elevaram-se assim, Wesley sob santificação, os pentecostais sob os braços, as obras e os feitos, e assim por diante. Tiveram de ser calvinistas, ou tiveram de ser arminianos, tiveram de ser legalistas. Todo o processo da construção da pirâmide, durante Lutero, Wesley, né? Aí o irmão Branham diz, mas agora chegamos à cabeça. A pedra de coroa, graça, graça, a pedra de coroa bradou. A pedra de coroa foi revelada. Em 62, o irmão Branham falava, senhores, estamos na pedra de coroa? Será isto?
Em 65, o irmão Branham diz, chegamos a pé de coroa. Por quê? Os selos já tinham sido revelados. Os trovões já tinham sido revelados. É o irmão Branham mostrando a posição da igreja hoje. É o irmão Branham mostrando a altura espiritual que nós estamos. Que você não está em qualquer lugar. Você está na câmara do rei. Você está no lugar secreto do rei. Você está aonde? Se alimentando. Você está na presença de Deus. Se alimentando dos mistérios revelados. Dos mistérios revelados. Amém? Na mensagem A Era da Igreja de Laodiceia, parágrafo 44. Ou melhor, Adoção, capítulo 3, parte 3, mistério predestinado de sua vontade. Parágrafo 23, parte C. O irmão Branham diz assim, agora, como Deus tem movido através da era. Veio através das eras, como Deus tem movido através das eras, de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Wesley, Lutero, Wesley, pentecostais. Estamos em Léo, o leão. Aonde que aparece o leão? Apocalipse 10. Bramiu o leão, rugiu o leão. Aonde que aparece o leão? Apocalipse 10. Estamos no topo da pirâmide. Estamos no livro de Apocalipse, no último capítulo. Agora o irmão Branham não está falando o último capítulo 22, não. O irmão Branham está falando o último capítulo que Deus trata com o povo gentil. Que Deus está tratando com uma esposa gentia, ainda antes dele tratar com os judeus novamente. E o último capítulo que Deus trata com o povo gentil, com a esposa de Cristo aqui na terra, é Apocalipse 10. Estamos no topo da pirâmide, estamos no livro de Apocalipse, o último capítulo, Apocalipse 10. Depois de Apocalipse 10, Deus trata com judeus. Deus não trata mais com gentios. Amém? A ciência diz que estamos a 3 minutos da meia-noite. Oh, pense onde estamos. E observe, tomemos a pirâmide, é fácil. É o que nós fizemos. Vamos tomar a pirâmide, é fácil. Vamos enxergar onde nós estamos. Ela vai como um triângulo. Então aqui, meus irmãos, em 60, os irmãos sabem que em 1960, né, naquele período, depois da Segunda Guerra Mundial, eles inventaram o relógio do fim do mundo. O irmão Branham fala isso aqui, nesta mensagem, Adoção, terceira parte, e na mensagem A Festa das Trombetas, né? 240, aonde o irmão Branham fala, eles dizem que estamos a 3 minutos da meia-noite, mas quando eu olho para o relógio, eu vejo, é 0 hora. O irmão Branham estava mostrando o espiritual, é 0 hora. À meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. Cristo já tinha vindo no Monte Porto Sol, por isso que era 0 hora, a hora da meia-noite. Então, o mundo estava mostrando o fim do mundo, o lado natural, mas o irmão Branham estava mostrando o lado espiritual, é 0 hora, é meia-noite. Mas para o mundo, eles fizeram lá um relógio, né, que eles vão atualizando esse relógio de tempos em tempos. Né, os estudiosos, os cientistas, baseado no quê? Baseado nas guerras que acontecem, né? Judeus, muçulmanos, Rússia, Ucrânia, os políticos que entram no poder, né? Como na América agora entrou lá o Trump, a última trombeta, Donald Trump, Trump é trombeta. Né? Você vai no Google, você vê, é a última trombeta. Né? E então, meus irmãos, os acontecimentos, então eles vão vendo as catástrofes, os incêndios,
tudo que vai acontecer na atualidade, e eles então calculam o relógio do fim do mundo, o Apocalipse, que vai terminar tudo, né? Então, o irmão Branham fala desse relógio, e lá em 1960, 64, o irmão Branham fala, né, a ciência diz que estamos a 3 minutos da meia-noite. Lá no tempo do irmão Branham. Agora, em 2024, né, eu vi uma reportagem também, 2024, né, passou até no jornal, que os cientistas atualizou o relógio do final do mundo, né, e pelo cálculo dos cientistas, né, o fim do mundo, os acontecimentos e tal, nós estamos a 89 segundos do fim do mundo. Lá no tempo do irmão Branham era 3 minutos. O lado natural, o lado do fim do mundo, apocalíptico, das destruições e tudo, que vai acabar tudo, 3 minutos. Agora os próprios cientistas atualizou o relógio, e eles falaram que estamos a 89 segundos do fim do mundo, meus irmãos. Você vê, Deus já levou o profeta. Você vê, Deus já levou o pastor Osmar. As coisas estão acontecendo, né? Você vê o Papa enfermo, 88, 89 anos. As coisas vão acontecendo. Você vê os sinais nas estrelas, alinhamento de 6 planetas, que aconteceu em janeiro, alinhamento de 7 planetas, que vai acontecer agora, 28 de fevereiro. Então, tudo isso, meus irmãos, vai mostrando o tempo que nós estamos vivendo, certo? Agora, o que mais importa para nós sabermos do tempo que nós estamos vivendo, é que nós estamos no topo da pirâmide, simplesmente aguardando o arrebatamento, amém? Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, te agradeço por mais esta noite, Pai, aonde podemos ouvir sua voz. Que o Senhor, cada dia, venha nos atualizar, nos mostrar o tempo e a hora que nós estamos vivendo. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém.